Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Nós, na semana passada, demos início à exposição da Epístola de Paulo a Timóteo. Na verdade, demos somente uma introdução, expondo algumas questões importantes antes de estudarmos o livro propriamente dito. Nós vimos algumas razões ou necessidade que nos leva a considerar as epístolas pastorais. Paulo está escrevendo à igreja. E uma das questões que vimos é porque elas lançam luz sobre o tema da igreja em si, da administração da igreja, da vida da igreja. E isto é um ponto fundamental, porque muito não tem um norte sobre o que é a igreja, como deve ocorrer o culto na igreja, o que é culto, afinal de contas. E às vezes nós vamos sendo levados pela correnteza, onde as pessoas acham que a única coisa que importa em termos de culto é sinceridade. Contanto que alguém seja sincero, faça o que fizer, Deus vai receber esse culto, essa adoração, esse louvor. Quando na verdade a Bíblia nos mostra que não é assim. Podemos ver fatos nas Escrituras Sagradas de pessoas que quiseram cultuar a Deus de qualquer forma e Deus não recebeu esse culto. Não somente o exemplo clássico de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho ao Senhor, ou o culto oferecido, embora sincero, por Caim, Deus não recebeu o seu culto. E Deus também tem determinado o culto como deveria ser feito. No Antigo Testamento vemos com clareza Deus estabelecendo como deveria ser feito, como era o sacrifício, a vestimenta, em detalhes mesmo Deus vai falando sobre o culto. Portanto, culto não é como nos agrada. O culto ao Senhor não é aquele culto que, como nós achamos, mas é aquilo que Deus mesmo prescreveu. Portanto, podemos concluir que culto aceitável a Deus é aquele que Ele prescreveu, é aquele que Ele disse como deve ser. Mas também é necessário porque enfatiza a importância da sã doutrina. Os erros, os enganos, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não devemos menosprezar os erros, porque os erros levam a distanciar-se da verdade. Se alguém estiver num deserto e ele pega uma bússola e ele errar somente 1 grau, ou algo parece ser insignificante, ele nunca chegará ao seu destino, porque assim nós vemos, ou nós andamos segundo a verdade, ou então corremos riscos. E também por isso que nós vemos o apóstolo Paulo, quantas vezes se levantou contra os falsos mestres, os falsos ensinos. Ele não via assim como, tudo bem, você tem o seu pensamento, eu tenho o meu pensamento, você pensa de determinada forma, eu penso de outra forma. Não, para Paulo, e como de fato deve ser, a verdade ela é única. No que diz respeito a Deus, no que diz respeito ao culto, no que diz respeito à doutrina da salvação, à doutrina da redenção, da glorificação, da justificação, da santificação. Portanto, é necessário considerarmos por causa de termos balizados, bem balizados a sã doutrina. É necessário também porque da sã doutrina procede a vida piedosa. Vida piedosa não é aquilo que nós achamos, mas vida piedosa é aquilo que Deus diz ser vida piedosa. E às vezes nós confundimos com algumas coisas como exterioridade. Tinha muitas pessoas que estavam tão preocupadas com exterioridades, mas estavam negligenciando o coração. A verdadeira piedade de um relacionamento com Deus, de uma vida com Deus. É necessário também porque responde a questões da necessidade de termos
credos, de termos confessionalidade, de termos doutrinas sistemáticas, ou em outras palavras, ter compreensão de determinadas verdades. Ela responde a essa questão. A igreja começa a manifestar doutrinas. É assim, a doutrina da igreja, a doutrina do culto, a doutrina, portanto, de termos e professar isto, e ensinar, e poder dizer, é assim que são as coisas. É necessário também, por causa da compreensão histórica do desenvolvimento da igreja. Como mencionei, algumas pessoas achavam que a igreja, ela veio ser mais desenvolvida e organizada muito tempo depois, no 2º século. Aqui, nós estamos no 1º século, época dos apóstolos ainda. O apóstolo está escrevendo, e ele já demonstra uma igreja bem organizada. Algumas pessoas pensam que não precisa de organização. O importante é uma coisa assim, esse negócio de igreja, de organizar, não precisa. É só se reunir. Não, já demonstra ali as pessoas que eram chamadas por Deus para o exercício da pregação, do ministério da palavra, a outros que serviam a igreja como diáconos, a presença dos presbíteros, o ensino, a organização e tudo mais. Mas também a necessidade, porque assim como toda a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a Vox Dei, e portanto Deus fala conosco, na medida em que nós meditamos na sua palavra. E voltando agora para o texto, e o versículo 1 e o versículo 2, na verdade, nós havíamos lido na semana passada, mas eu gostaria de expor com maior clareza esses 2 versículos. Paulo que está escrevendo. Já comentamos um pouco sobre a questão daqueles que de 200 anos para cá começou a surgir a ideia, questionamento sobre o autor dessa epístola. Talvez por algumas questões, mas isso são questões infundadas. Quem escreveu esta epístola é o apóstolo que leva aqui o seu nome. Era costume destas cartas, escrever o nome de quem estava redigindo a carta e aquele para quem estava sendo enviada a carta. Paulo, que está escrevendo a Timóteo. Mas ao mesmo tempo, por meio de Timóteo, está escrevendo a toda a igreja. Ele vai dizer sobre como se deve proceder na igreja de Deus, como se deve proceder no culto ao Senhor. E não está se referindo somente ao apóstolo, a Timóteo, mas à igreja. Portanto, esta carta, ela está direcionada para a igreja, embora sendo dirigida a Timóteo, por intermédio do Timóteo, a toda a igreja. Tem sido instrumento de ensino para nós. E, primeiramente, nós vemos um crescimento de algumas pessoas que se autodenominam apóstolos nos dias de hoje. Mas o que são apóstolos? O que são apóstolos? É claro que havia um uso geral, um uso comum na época dos apóstolos. Apóstolo não foi cunhada essa palavra para dizer a essas pessoas como se essa palavra não existisse. Essa palavra existia. Os apóstolos existentes eram mensageiros. Ela vem do verbo enviar. Portanto, eram aqueles que eram enviados com uma comissão, com um objetivo. E isto não somente eram enviados, mas enviados também representativamente, com a autoridade de representar alguma pessoa. Portanto, era quase que um procurador com autoridade para representar aquele a quem ele estava representando ali. Mas havia esse uso comum. Por exemplo, os patriarcas de Jerusalém, eles enviavam aquelas pessoas que chamavam também apóstolos para recolher tributos dos judeus na diáspora. Pessoas que haviam saído, então, olha, vocês estão sendo enviados, vocês são apóstolos desses patriarcas de Jerusalém para recolher esses
esses tributos da dispersão. Mas outros usos também, apóstolo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, ela começa a ter um sentido e um significado técnico. Então, o que é apóstolo do ponto de vista bíblico? Isto é importante. É alguém que está revestido, nós já vimos que é alguém revestido com a autoridade daquele que o enviou. Mas que características têm os apóstolos das Escrituras Sagradas? Aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo chamou para serem representantes, serem enviados como representantes e com autoridade de representantes. Em primeiro lugar, os apóstolos, as características é que eram aqueles que receberam a comissão diretamente do Senhor Jesus Cristo. Percebemos que o Senhor Jesus chama aqueles para serem apóstolos. Primeiro ele chama para seguirem, para acompanharem, e depois em determinado momento ele vai separar dentre aquelas pessoas que o seguiam e que estavam acompanhando, aqueles que iriam ser os apóstolos. E ele escolheu em número de 12. E está muito claro e bem registrado nos evangelhos sobre esse chamamento, essa vocação. Ele chamando diretamente. Apóstolo, portanto, não é alguém que se diz apóstolo, mas é alguém que foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Mas não somente foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo, eles também foram preparados pelo Senhor Jesus Cristo. Eles foram instruídos pelo Senhor, passaram pelo seminário de Cristo, curso intensivo de 3 anos, dia e noite, andando com o Senhor Jesus Cristo. E é claro que aquilo que o Senhor Jesus Cristo, aquilo que está registrado nos evangelhos, é muito pouco do que na verdade Cristo falou, ensinou e realizou no seu ministério. João vai dizer, se fosse escrever tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus realizou em termos de milagres, não haveria livro no mundo que caberia tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Então foi o ministério intenso do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos estavam lá olhando, aprendendo, sendo instruídos. Como, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo vai pregar o chamado Sermão do Monte, e os seus discípulos, eles vêm, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados. É claro que havia uma multidão que estava escutando, mas no contexto, os seus discípulos se achegam, e Jesus está ensinando os seus discípulos. Todos estão ouvindo, mas aqueles são os alunos, são aqueles que estão sendo preparados pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo, ouvindo de Cristo, os ensinos de Cristo, e mais, sendo testemunhas dos seus ensinos, das suas palavras, dos seus feitos, bem como também da sua ressurreição. Hoje, teríamos apóstolos? Não, porque ninguém foi chamado diretamente por Cristo, ensinado por Cristo, testemunhado as suas obras, seus feitos e Cristo ressuscitado. Mas também foi concedido o Espírito. Em terceiro lugar, como característica, concedido o Espírito numa medida especial. Certamente eles foram capacitados para receberem o apostolado, para serem apóstolos. Apóstolos também, eles tinham a autoridade para determinar doutrinas, de tal maneira que o apóstolo Paulo ele vai dizer que toda a igreja, todo o povo de Deus, que haveria de vir depois, seria edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E qualquer outro fundamento, qualquer outra base, não será aceitável. Portanto, nós olhamos para os apóstolos, para o ensino apostólico,
Eles, portanto, quando falavam, eles tinham a autoridade de dizer como Deus está falando. Pedro vai dizer, olha, algumas pessoas estão deturpando o ensino do apóstolo Paulo, como eles também deturpam as demais escrituras, colocando os escritos do apóstolo Paulo no mesmo nível da revelação do Antigo Testamento. Lembrando, ali somente estava começando os escritos, né? Os apóstolos ainda estavam vivos, ainda eles estavam produzindo aquilo que seria o Novo Testamento. Mas essas cartas que estavam sendo escritas, Pedro mesmo reconhece, é vox Dei, é palavra de Deus. Paulo mesmo vai dizer, vocês receberam esses meus ensinos, essas palavras, como palavra de Deus, como de fato é a palavra de Deus. Paulo não dizia assim, não, vocês estão exagerando. Não, ele sabia do seu apostolado. E é por isso que ele pode dizer, Paulo, apóstolo, eu sou apóstolo. Não como os apóstolos modernos, porque cessou. Esse era um ministério temporário. Só esses. Mas alguém pode dizer, mas o apóstolo Paulo, ele foi, de fato, ele tem as características, ele foi chamado por Cristo, ele foi ensinado por Cristo, ele é testemunha do Cristo ressurreto? Sim. Embora ele vai dizer como um apóstolo fora de tempo, mas ele foi chamado diretamente por Cristo, ali na estrada de Damasco. E não somente ele foi chamado por Cristo, ele nos diz que ele não subiu, não foi a Jerusalém para aprender com aqueles que já eram apóstolos, mas ele foi para as regiões desérticas da Arábia, onde passou muitos anos, e Deus ensinou a ele. E ele teve revelações inefáveis, dos quais ele poderia dizer, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas Deus instruindo, Cristo ensinando diretamente o apóstolo e dando-lhe esta autoridade e as manifestações que também havia nos outros apóstolos, autoridade espiritual. E ele agora pode dizer, Paulo, apóstolo de Cristo. A mensagem de Paulo, portanto, agora ele é o representante, é como um procurador. As suas palavras não são suas, mas as palavras do apóstolo Paulo são as palavras de Cristo. Ele agora foi enviado e comissionado como aquele que foi revestido com autoridade para representar aquele que o enviou e para falar da parte daquele que o enviou. Paulo, portanto, está dizendo a mensagem de Cristo. E por ser mensagem de Cristo, então nós podemos entender que a mensagem, ela é infalível, é inspirada, autoritativa. Ela não passará, porque a palavra de Deus, ela é realmente a expressão da voz de Deus para nós. Então, ao lermos as Escrituras Sagradas, devemos entender, e ao lermos os escritos do apóstolo Paulo, as epístolas, nós estamos lendo a palavra de Deus, estamos ouvindo a voz de Deus. Ele é apóstolo de Cristo Jesus. Cristo é o significado, é o que é ungido no grego. Assim como Machia é ungido também, só que no hebraico. Cristo Jesus, aquele que foi ungido, foi capacitado, e devemos lembrar talvez daquelas unções que eram feitas no Antigo Testamento, dando a autorização ao rei para ser rei. Ele vai reinar. Deus está o separando para o exercício de reinar, como foi com Saul e Davi e tantos outros. Mas Cristo, ele foi ungido, Salvador, Cristo Jesus, aquele que salva. Ele foi separado, ele foi capacitado, ele vai exercer o ofício de Salvador. E esta, na verdade, é o cerne da mensagem do apóstolo Paulo. Cristo é
Jesus é aquele que veio para salvar, é aquele que salva. Cristo veio para resgatar, para transformar. E ele já começa dizendo: eu sou apóstolo daquele que veio para salvar. Se há alguma coisa que Cristo sabe fazer, é salvar, porque ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Não há nada impossível para Deus, não há caso perdido para Deus. Até um assassino que estava sendo crucificado do lado de Cristo encontrou salvação ao ouvir as palavras de Cristo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi impactado com aquela palavra, foi impactado. Opa, eu sou um pecador, me perdoa, lembra-te de mim. E Cristo vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo salva. Não há, portanto, e esse exemplo deste ladrão e assassino provável, ou um grande rebelde contra o Império Romano, que também eram crucificados, é a demonstração clara e inequívoca de que não há caso perdido para Deus. Ele é aquele que salva, ele foi separado para isto. E ele continua dizendo: apóstolo, e eu sou apóstolo deste Cristo, que é o Senhor Jesus, que ele é o Salvador, pelo mandato de Deus. Eu não sou apóstolo porque eu acho legal, porque eu decidi ser apóstolo. Deus me separou para isto, Deus me chamou para ser apóstolo. Olha o que nos diz a epístola aos Hebreus, quando no capítulo 5, verso 4, nos diz: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão foi chamado. Por que foi chamado Arão? Porque Deus quis chamar. Havia alguma coisa especial? Não. Havia somente a vontade soberana de Deus em chamá-lo para o ofício sacerdotal. Ele era sacerdote. Ninguém toma esta honra para si mesmo. Ela é concessão divina. Deus concedeu. E o ministério é assim. E com grande tristeza, muitas vezes vemos pessoas que se auto-intitulam apóstolos, bispos ou pastores. O ministério não é para quem quer, é para quem Deus chama. Não é uma profissão, é uma vocação. E todos aqueles que tomam este lugar estão tomando indevidamente um lugar que Deus não chamou. Assim como foi na época de Arão, Coré, Datã, Abirão, nós também queremos ser sacerdotes. E eles foram ajuizados por Deus. E Deus demonstra que foi um juízo da parte de Deus. Pois Moisés disse: se vocês morrerem como qualquer homem normal, então Deus não tem nada a ver com isso. Mas se a terra abrir a sua boca e os engolir vivos, fique sabido que é Deus. E o que aconteceu? A terra se abriu. Pois bem, Efésios 4:11 também o apóstolo vai dizer: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele concedeu. Isso é importante. Ver as credenciais. Foi chamado por Deus. Por que aspira ao ministério? Por que é pastor? Qual é a razão? E lembro de no seminário pessoas que
tentaram outras coisas, tentaram concurso público e não passaram, tentaram vestibular e não passaram, tentaram isso e não passaram. Sabe uma coisa? Você é pastor, vou entrar no seminário. Acha que basta fazer um curso teológico, pronto. Curso teológico não é a mesma coisa que chamamento. Nada contra o estudo teológico daqueles que não foram chamados. Eles podem servir, mas não é a mesma coisa. Mas também, ao mesmo tempo, nós vemos que essa escolha dada por Deus não ela transcende o próprio tempo. Gálatas, capítulo 1, verso 15, o apóstolo Paulo vai dizer, Gálatas 1,15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. E aí nós podemos ver também em Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, o profeta, ou Deus falando ao profeta, Jeremias 1,5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Assim como Deus, Ele é atemporal, Deus, Ele é o Deus que faz todas as coisas e fez todas as coisas, antes mesmo da criação do mundo, nos elegeu, Cristo, Ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Todas as coisas são assim, porque Deus não vê a questão como nós vemos. Nós escolhemos pelas características das pessoas, nós escolhemos pelas capacitações das pessoas. Deus escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são. Deus escolhe inclusive as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus, Ele faz de uma forma diferente. Ele não escolhe o forte porque ele é forte. Deus escolhe o fraco e capacita para fazer a sua obra. Mas também Paulo vai dizer que Jesus, Ele é o nosso Salvador, que Deus, Ele é o nosso Salvador, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. Geralmente falamos, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Salvador, e Paulo agora vai dizer, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. Deus é o nosso Salvador. E parece que é uma certa contradição, mas na verdade não, porque Deus nos amou. A presciência de Deus está se referindo, todas as vezes que a Bíblia fala sobre presciência, está falando sobre aquelas pessoas a quem Deus se afeiçoou antes mesmo da existência. Deus amou, com quem Deus se relaciona, e se relaciona salvificamente. Deus, a presciência de Deus, Deus predestinou antecipadamente. A predestinação é de Deus. Deus chamou, a vocação vem de Deus. A justificação, Deus nos justificou, nos tornou justos. E a glorificação também é um ato de Deus Salvador. São atribuídos a Deus na Bíblia. Por isso, em certo sentido, Deus é o nosso Salvador. Embora Cristo é aquele que executa a nossa salvação. É aquele por meio de quem Deus nos salva. Deus enviou o seu Filho amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Foi Deus que entregou voluntariamente o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. Cristo é o agente da salvação. Deus é o nosso Salvador no sentido do plano eterno da salvação. Deus nos escolheu, Deus nos chamou.
E também, meus irmãos, por meio de Cristo, Deus enviou seu Filho Jesus para que por meio do seu sacrifício fosse feita a propiciação pelos pecados, pelos nossos pecados. O pagamento da dívida. E nós podemos ter a certeza, meus irmãos, Cristo, Ele nos salva. Nessa obra redentiva, organizada e arquitetada por Deus, Ele nos salva. E não importa como tem sido a vida, não importa o quanto temos nos afastado, não importa os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo, Ele é aquele que salva, se confessarmos. Portanto, é apropriado dizer Deus Pai, nosso Salvador, bem como dizer Jesus Cristo é o nosso Salvador. Deus nos salva por meio de Jesus Cristo. E Paulo continua e diz, nossa esperança, no meio de tantas incertezas, de tantas tribulações, Cristo, Ele é a esperança. E a esperança para o seu povo. Quantos têm passado por tantas lutas e dificuldades, e não obstante tudo isso, eles dizem, mas eu sei em quem eu tenho crido. É o que tem feito cristãos caminharem pelo corredor da morte, porque eles sabem, eu sei em quem eu tenho crido. E isso não é somente na época dos apóstolos, isso não é somente lá na época dos romanos perseguindo a igreja. Segundo estudos, hoje a perseguição contra a igreja é maior do que nos tempos antigos. Hoje tem mais cristãos presos, tem mais cristãos sendo mortos, fuzilados, levados a campos de concentração, do que em toda a história pregressa, em toda a história passada. Hoje temos cristãos, mas por que eles não abrem mão da sua fé para gozarem da liberdade? Por que eles não renunciam à fé para estarem junto com a sua família? Por que eles não renunciam à fé para poderem abrir os seus negócios normalmente, ganharem dinheiro e viverem uma vida normal? Porque eles estão em Cristo. Porque eles preferem morrer do que apostatar da fé. Preferem isto. Mas o que os leva a isto? A esperança. E a esperança aqui é muito diferente da esperança do mundo. Alguém está doente e você diz, eu tenho esperança que ela vai ficar melhor. E aí ela acaba morrendo. É a esperança do torcedor. Eu espero, falta agora poucos minutos para acabar o jogo, mas ainda tenho esperança que meu time ganhe, até que o juiz apita. A última, como alguns dizem, a esperança é a última que morre, mas a esperança do mundo morre. Mas isso aqui não é a esperança do mundo. Ela é diferente. Ela é aquela esperança que diz, eu estou aqui na parada do ônibus, eu não sei a hora que o ônibus vai chegar, mas eu sei que vai chegar. Eu tenho certeza absoluta. É essa esperança do cristão. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. E é isso que faz com que o cristão permaneça firme na fé, mesmo em meio às oposições, mesmo que ele tenha que perder amigos, bens, família. Ele vai dizer, mas minha esperança é maior, porque tudo isso vai acabar, mas a glória, o céu, é eterno, e isto não acabará. Por isso ele abre mão de tudo, porque ele tem a viva esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Paulo então vai dizer aqui que Timóteo, este jovem, como nos diz aqui
as Escrituras é um jovem Timóteo, porque a Bíblia vai dizer: ninguém despreze a tua mocidade. Ele é um verdadeiro filho na fé. Em Mateus capítulo 23, verso 9 diz: e a ninguém chamem pai sobre a terra, porque um só é seu Pai que está nos céus. Será que não há uma contradição? A Bíblia diz que não devemos chamar de pai, só temos um Pai, Deus que está nos céus. Isso aqui não quer dizer aquela ideia errônea que Deus é pai de todo mundo e todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. São os filhos somente aqueles que Ele resgatou, salvou, que Ele adotou. Esses são filhos. Porque a Bíblia também vai dizer que existem os filhos do diabo. Mas a ninguém chame por pai, chame pai sobre a terra. E Paulo está dizendo aqui: ele é meu filho na fé. Não há contradição, meus irmãos, porque não está tratando aqui de um título, como Papa, Padre. Papa significa papai, ou Padre, pai. Se está ali chamando, olha, o Papa, né? Aquela coisa, né? O papai. Quando você não teve nenhuma relação, nada disso. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando sobre pai no sentido de ser aquele que gerou, ou foi instrumento pelo qual a fé foi gerada na vida de Timóteo. E aí não há nenhum problema. Eu posso dizer e reconheço que tive uma mãe na fé. A minha professora da escola dominical me falou de Cristo um dia, e eu encontrei Cristo. Cristo me encontrou, Cristo me salvou por meio de um ensino. Eu digo, ela é minha mãe na fé. Há algum problema? Não. Mas todos são mães, todos são pais. Não há um ofício ou um título de as mães ou os pais, também não. Mas é correto nesse relacionamento. Paulo está dizendo: eu comuniquei, eu sou verdadeiro filho na fé. Eu transmiti. Ele era alguém que já conhecia de certo modo, mas eu apresentei Cristo e ele encontrou a Cristo. Ele foi salvo, ele nasceu de novo por meio do meu ministério em um determinado momento. E ele diz: ele é meu verdadeiro filho na fé. Mas como nós podemos também, ao proclamar o Evangelho, levar pessoas a Cristo, levar pessoas a nascerem de novo? E privilégio de você dizer: eu fui pai para aquela pessoa que conheceu a Cristo. Alguns talvez você nunca vai saber. Talvez você comunicou do Evangelho, a pessoa nasceu de novo, encontrou a Cristo, e você talvez nunca saiba. Mas aqueles que você acompanhou, foi como que gerando, como que uma gravidez, e comunica, e fala, e ora, e chora, até levar ao conhecimento de Cristo. A graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. A graça é o favor imerecido. Nós não merecemos. Nós não estamos aqui porque nós temos algum mérito, meus irmãos. O único mérito que nós temos e tínhamos anteriormente era a condenação. A única coisa que nós merecemos por causa do salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas ele gratuitamente, a graça é o favor imerecido, concedido a nós. Mas ele vai também falar sobre a paz, é a consciência de ter sido reconciliado com Deus. Outrora vivíamos atemorizados. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Para onde que eu vou, afinal de contas?
Hoje todos aqueles que estão em Cristo podem dizer: eu tenho paz com Deus, fui reconciliado com Deus, e eu sei que se eu partir, irei para o céu. Estou em paz com Deus. Deus não é meu inimigo, Deus é o meu amigo, Deus é o meu Pai. Ele me reconciliou, Ele me salvou. Portanto, a consciência de ter sido reconciliado com Deus. Mas também a graça, ele é a fonte. E a paz, ele é o resultado. Todos aqueles que foram agraciados com a salvação vai ter paz. Tenho paz. A minha paz não vem do fato de eu ser perfeito. Não vem do fato de eu não pecar. Vem do fato de que Cristo habita em mim. É uma paz que transcende o tempo, as circunstâncias, as situações. Eu tenho paz com Deus. Mas depois ele vai incluir algo que geralmente ele não inclui. A misericórdia. Entre a graça e a paz, ele inclui a misericórdia. Timóteo, ele está passando por muitas lutas. Está passando por situações em que inclusive estava sendo desprezado. Como Paulo vai dizer, ninguém despreze a tua mocidade. Ele era uma pessoa tímida. É uma pessoa com certas dificuldades para exercer o ministério, além da sua juventude. E provavelmente tinha pessoas que eram mais idosas do que ele. Você não sabe nada. Do caminho que você está vindo, eu já fui há muito tempo. Ou de onde você está indo, eu já vim de lá há muito tempo. E aquelas coisas assim, desprezando Timóteo. E passando por lutas. E ele vai dizer aqui que a misericórdia de Deus, a compaixão sobre os que estão em angústia, que Deus conceda a misericórdia de Deus. Esse é o sentido aqui, devido ao contexto. É claro que a misericórdia é algo atribuído ou concedido ao miserável. É um favor que Deus concede de não dar aquilo que ele merece. Uma pessoa merece condenação e Deus não dá, é misericórdia. Mas aqui nesse sentido é a compaixão, a ternura, o sentimento de afeto que ele está disposto a ajudar. Creia nos momentos de lutas que Deus usa da sua misericórdia, que é da parte de Deus, que é Pai, e de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é a quem devemos o respeito, a quem devemos a obediência, ao sermos salvos por este Cristo. Não somente Ele é o nosso Salvador, mas Ele passa também a ser Senhor. Ele passa a ser Senhor. Nunca devemos esquecer que Jesus, ele nunca será Salvador de quem ele não é Senhor. Eu só quero Cristo para me salvar, não para mandar na minha vida. Na minha vida mando eu. Eu quero alguém que me dê a passagem de ida para o céu, mas me deixe eu tocar a minha vida como eu bem entendo. Jesus não é Salvador de quem ele não é Senhor. E que possamos viver uma vida em obediência a este Senhor, para que também tenhamos a graça, a misericórdia e a paz. Que Deus assim, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém?